Olá, pessoal, no Dialética do Pop de hoje vamos falar de amor, vamos falar que o brega também é pop. Afinal de contas, a classe trabalhadora também ama. Mas antes, chega junto no canal Jones Manuel, que tem se tornado um importante portal de notícias. Chega junto fortalecendo nessa construção. Vamos chegar nos 500 mil inscritos antes do final do ano e você é fundamental para isso. Por isso, se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, engaja no canal. Sem mais delongas, vamos embora para o Dialética do Pop de hoje. Então, pessoal, o fato é que o amor sempre foi um dos temas mais explorados pela arte, seja nos livros de literatura, romances, poesias, prosas, na música, também nos filmes, no cinema. Isso aparece em tudo quanto é canto. E seja na arte dita como erudita, seja na arte mais popular. O amor é um tema que sempre está presente nas formulações estéticas da humanidade, ou seja, na arte, na forma como a gente lida com os nossos afetos. A arte é essa forma da gente elaborar também um sentimento tão presente no nosso cotidiano quanto o amor. A forma como esse amor é representado esteticamente define muito da nossa sociedade, diz muito da nossa sociedade. Seja por muitas vezes explorar e expor, consciente ou inconscientemente, violências estruturais, problemas de opressão de gênero, de sexualidade, mas também econômicas, fazendo com que haja uma variação ou uma exposição dessa variação de como cada classe social vivencia, lida, formula e imagina sobre um sentimento tão cotidiano quanto é o amor. Ou seja, enquanto as elites culturais consagram um tipo de narrativa amorosa, tida como refinada, sofisticada, a música romântica popular, chamada muitas vezes de brega, ainda que haja essa diferenciação, e a gente do Nordeste, principalmente aqui em Recife, sabe muito bem a diferença entre uma música popular romântica, como o Agnaldo Timóteo e Odair José, e o brega, vista como inferior, vulgar e cafona. A diferenciação dessa desvalorização da música popular, romântica e do brega não acontece por um acaso. Ela é um reflexo, uma extrapolação das diferenças de classe que na nossa sociedade de capitalismo dependente são especialmente gritantes. E faz parte de um processo dentro do capitalismo que não apenas explora economicamente a classe trabalhadora e usa de uma violência muito grande para explorar essa classe trabalhadora economicamente, mas visa também refletir, e é o que a gente vai fazer aqui, sobre outros processos de controle político, social e econômico da classe trabalhadora através da inferiorização tanto das suas formas de exposição do afeto como das suas formas de exposição estética, como no caso da música romântica popular e do brega, negando faculdades humanas que são básicas, como a capacidade de sentir e experienciar o amor, mas também a capacidade humana de criar artisticamente e esteticamente, que é negada ao inferiorizar um certo tipo de música e de gênero musical. Para isso, a gente vai analisar um documentário que eu achei sensacional, que é de 2011, chamado Vou Rifar Meu Coração, que é dirigido por Anna Ripper. O filme investiga, ou tenta pelo menos expor de uma maneira muitas vezes cômica, muitas vezes trágica, como é a música romântica e o brega no Brasil. Justamente a relação entre a música romântica popular, o brega e as histórias de amor da classe trabalhadora. E, portanto, o documentário não traz para a gente as grandes narrativas amorosas da MPB, as grandes formas de imaginar o amor como aparece nas novelas, que mesmo quando mostra, por exemplo, famílias pobres amando, tendo problemas amorosos, etc., aparece de uma maneira bem diferente do que aparece nas músicas românticas populares e no brega, de uma maneira muito como se fosse o ponto de vista da classe média, o ponto de vista de uma pequena burguesia e de uma alta burguesia sobre
é esse pobre que ama e que sofre por amor e etc. Diferente desse ponto de vista externo, a música popular romântica e o brega, ele traz esse ponto de vista externo, e é isso que o documentário visa trazer. Um paralelo entre a produção musical que reflete e é oriunda dessa classe trabalhadora e a classe trabalhadora na sua experiência com o amor, seja na sua experiência romântica, de desejar um amor, seja na sua experiência do sofrimento amoroso, seja na sua experiência de, enfim, sofrer por amor, que é muito comum também nesse tipo de música, ou seja, na experiência mais plural possível do amor, que é uma experiência tipicamente humana e que, obviamente, como a gente já falou, não está imune a expressar, seja na sua expressão artística da elite erudita, seja na expressão da pequena burguesia e também na expressão dessa música popular romântica, do brega, de expor, ou consciente ou inconscientemente, naturalizando ou não, formas de violência estruturais, de gênero, de sexualidade, etc., que sim, aparecem nessas músicas, mas que nem por isso deixa de expor uma classe trabalhadora que ama e ama contraditoriamente como é a vida dentro de uma sociedade capitalista extremamente violenta, com violências estruturais muito marcadas. O fato é que o filme também destaca o depoimento de artistas importantes desse gênero e artistas consagrados desse gênero como pessoas comuns, ou seja, traz a voz desses artistas e as pessoas comuns que, ao ouvir a música desses artistas, elaboram as suas vivências afetivas, revelando como a canção faz parte do imaginário popular e ajuda a narrar as vivências amorosas dessas pessoas da classe trabalhadora, marcada por paixões intensas, traições, abandonos, saudades, desejos, tantos que fazem da experiência amorosa da classe trabalhadora tão rica e digna de uma exposição artística tão maravilhosa como é a música romântica popular e o brega, e que por isso tem uma música tão rica quanto essas expressões. Há também a participação, como eu falei, desses cantores que ficam marcados em entrevistas que são sensacionais, e portanto assistam o documentário, porque só essas entrevistas também valem muito a pena, deles refletindo, inclusive, qual é o lugar da música deles nessa sociedade. Então aparece, por exemplo, Walter de Afogados, que é um grande nome do brega daqui de Recife. Se você não conhece, vá ouvir Walter de Afogados, que é muito bom, um dos grandes nomes do brega aqui de Recife. Inclusive, ele faz uma diferenciação importante do que é uma música brega, do que é uma música romântica popular, porque tem gente que não sabe bem essa diferenciação. Mas tem também, por exemplo, entrevistas com Vando, que é famoso por nas suas músicas ter carregado uma carga de erotismo muito grande, que aparece, por exemplo, na música Fogo e Paixão. Tem também Agnaldo Timóteo, que tem uma voz muito marcada. Nelson Ned, também uma voz muito marcante. Agnaldo Timóteo, que imortalizou uma música chamada Os Brutos Também Amam. Nelson Ned, que tem um sucesso não só no Brasil, mas na América Latina. Por exemplo, em Cuba, estou sabendo que em Cuba chegou o disco de Nelson Ned, hein? Então, Nelson Ned, famoso na América Latina também. Odair José, um dos nomes mais censurados da ditadura, justamente por contar histórias que eram tidas como imorais pela ditadura. Feria a família tradicional brasileira, que não é a família pobre, é a família de classe média. E por isso a música de Odair José era censurada. Porque, por exemplo, a história de Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, que conta a história de um homem que se apaixona por uma prostituta e que quer casar com ela, foi censurada pela ditadura. Também Diana e Paulo Sérgio, representantes de uma vertente mais sentimental e que está ligada lá às origens do brega nos anos 70, ou seja, o filme apresenta um panorama da música romântica brasileira e como ela está diretamente ligado a vivências emocionais da classe trabalhadora, por essas músicas representarem de fato a forma e o modo como essas pessoas vivem e vivenciam a forma de amar. Portanto, Vou Rifar Meu Coração é um documentário que deixa claro que essas músicas são narrativas das vidas reais. São uma espécie de elaboração de afetos, de formas de vida, de formas de se relacionar típicas da classe trabalhadora, que são reflexos da vida e do cotidiano da classe trabalhadora. E, portanto, essas músicas não são mero entretenimentos. Elas são parte da memória de uma experiência coletiva que passa de um para o outro e que marca a vivência dessa classe trabalhadora enquanto classe, não só enquanto corpo produtivo, mas enquanto ser
no mundo, falando sobre suas relações, sobre seus amores, sobre suas formas de vivenciar os seus sentimentos e assim por diante. Portanto, é mais do que uma mera indústria de entretenimento, a música romântica e o brega, ainda que também seja, principalmente hoje em dia, tem se tornado cada vez mais com uma espécie de glamorização do brega e de certa música romântica em alguns nichos do Brasil. Mas o fato é que, durante muito tempo, essa música foi e é ainda, para muita gente, um espaço de memória e de experiência coletiva de classe. E de que classe é essa? Da classe trabalhadora. E, portanto, ela fala da realidade das pessoas comuns, de amores impossíveis, desencontros, relações marcadas por dificuldades materiais, por traições, por abandonos, por, enfim, por uma série de experiências que podem parecer comum a todos os seres humanos, mas que, ainda que seja comum, ela ganha uma forma diferente na classe trabalhadora. Não só na forma, pelo fato das questões materiais marcarem profundamente a forma como esses acontecimentos acontecem, mas como a forma de vivenciar esses afetos são marcadas profundamente pela forma como a relação material das pessoas no mundo está marcada e determina também essa vivência afetiva e, portanto, explicita uma série de contradições, inclusive de violências, que é marcada e vivenciada nessa experiência amorosa e nessa experiência afetiva que transcende e que passa a classe trabalhadora como um todo. Portanto, o brega, ao contrário da música sofisticada da MPB, de um Chico Buarque, de um Vinícius de Moraes, de um Toquinho, de todos esses grandes artistas da música brasileira, que são geniais, não estou diminuindo eles por conta disso, estou só fazendo uma contraposição aqui, trata o amor de uma maneira não abstrata, mais poética, onde inclusive o machismo, essas violências estruturais, aparecem também nessa música, mas de uma maneira que é naturalizada por uma pretensa superioridade estética, superioridade de beleza em relação ao brega e à música romântica, e que no brega, por não ter essa pencha de esteticamente superior, de ser vista como inferior, é muitas vezes exposto esse sentimento e a vivência dessas traições, desses amores impossíveis, desses desencontros, de maneira muito mais direta e visceral. O amor da classe trabalhadora, ele é muito mais visceral. A pessoa, quando sofre, ela sofre por inteiro. Ela quer ir para um bar, ela quer se afogar nas mágoas, ela quer dizer ao garçom que não aguenta mais. Se ela sofre, leva uma gaia, ela quer voltar, então que se dane o mundo, ela quer voltar, não importa o que os outros dizem. A pessoa compra aquela briga porque o amor é, muitas vezes, a única coisa que a classe trabalhadora tem no mundo completamente dilacerado e, portanto, viver o amor de maneira emocionada, como é na música romântica e no brega, é o que resta à classe trabalhadora. E aqui você tem essa desvalorização que a gente acentuou, estética, que não é somente estética, ela é também política, e a gente precisa abrir aspas para entender por que essa desvalorização é também política e fundamentalmente política. É importante notar que o capitalismo, ao se dividir a sociedade entre a classe dos produtores, que somos nós trabalhadores, que produzimos as coisas e que trabalhamos para produzir as coisas, e os detentores dos meios de produção, né, que têm os meios de produção, e os trabalhadores não têm esses meios de produção, isso faz com que, bem, o capitalismo precise de um certo número de mecanismos e instrumentos de controle econômico e político da classe trabalhadora. E, portanto, um desses controles econômicos e políticos, conscientes ou não do capitalismo, é processos de ocultamento, desviamento da realidade da própria classe trabalhadora para fazer com que se constitua um solo de subjetivação. Obviamente, isso não é completamente consciente, não é completamente como se fosse uma maquinação da burguesia, mas isso é parte da própria forma de vida do capital que produz isso. Mas, ao fazer isso, produz um processo de subjetivação que, por exemplo, em Karl Marx vai estar atrelando a humanidade a processos de desvio da racionalidade, como, por exemplo, a ideia de alienação em Marx. Veja, eu não uso tanto o conceito de alienação, mas nesse vídeo a gente vai usar para mostrar como há diversos processos dessas patologias, por assim dizer, sociais,
que desviam a nossa atenção e que visam produzir, na verdade, formas do capitalismo controlar a nossa subjetividade, que não só ao focar no econômico, focar também no subjetivo, no afetivo, ou seja, a alienação está focando muito mais no subjetivo, na produção de uma outra subjetividade. Ao final de contas, em vários níveis, né, o trabalhador é alienado. O produto que ele cria, o processo produtivo, a relação com os outros trabalhadores e a própria humanidade e a própria capacidade reflexiva é alienado do trabalhador através de uma relação com o mundo, com a sua produção, com o trabalho, com a forma de vida em que vive, que faz com que ele se aliene da sua própria humanidade. Isso significa que o trabalhador não perde somente aquilo que ele produz, mas ele também é condicionado a enxergar o mundo de uma certa maneira e não de outra, de desejar um certo conjunto de coisas dentro da lógica do capital e não a sua emancipação, a ruptura com essa sociedade. Ou pior, de nem conseguir imaginar que a ruptura com essa sociedade é possível. A alienação, portanto, não se restringe somente ao mundo do trabalho, ainda que o mundo do trabalho, como parte dessa forma de vida do capital, é fundamental para entender processos de alienação. Mas ele se estende também ao mundo da cultura. A classe trabalhadora tem suas formas de expressões culturais, seus costumes, suas formas de expressão artísticas e estéticas vistas como inferiores ou até censuradas e deslegitimadas enquanto formas de expressão artísticas. Você tem, por exemplo, seguindo uma linha parecida, você tem Horkheimer, que vai argumentar que na sociedade capitalista a razão, ao se tornar instrumental, ou seja, ela passa a servir apenas a objetivos práticos utilitários. E, portanto, há todo o processo de uma forma de pensar que está apenas voltada para a produção e reprodução do capital e da produtividade do corpo enquanto corpo produtivo dentro dessa sociedade. Nesse sentido, a cultura popular que expressa emoções, afetos, subjetivadas, né, um certo tipo de subjetividade, é desvalorizada, pois não teria, entre aspas, uma certa utilidade para o trabalhador enquanto ser produtivo. Não teria tanta essa utilidade. E nem uma utilidade enquanto construção artística para a grande cultura universal, burguesa e esse tipo de coisa. O brega, que é uma música essencialmente emocional, sofre por não se encaixar dentro da racionalidade estético-burguesa, que é uma racionalidade integrada a uma certa indústria da cultura, uma certa forma de se pensar e de se vivenciar a experiência estética, artística de uma sociedade. E aqui há um reforço que desvaloriza a música popular romântica, que não é uma questão de gosto pessoal somente, né? As pessoas olham assim e dizem, eu não gosto de brega, eu não gosto desse tipo de música, esse tipo de música é ruim, esse tipo de música é isso, é aquilo, mas é uma questão de como o capitalismo produz o gosto, como o capitalismo cria hierarquias nas produções estéticas culturais, como o capitalismo cria e produz diferenciações que estão ligadas a diferenças de classe, de poder e de hierarquia social, que são expressões de uma visão elitizada das artes que legitima um grupo social como superior e um grupo, a classe trabalhadora, como passível de ser explorado porque ele não é criativamente, no sentido estético, produtivo. Há, portanto, nesse processo, como as formas de produção culturais e artísticas da classe trabalhadora, como a música popular, romântica e o brega, como elas são inferiorizadas e vistas como de baixo calão, vistas como inferiores artísticos e criativamente inferiores esteticamente, há um silenciamento das histórias que essas músicas contam. E, portanto, há um silenciamento das histórias da classe trabalhadora. Ou seja, se a classe trabalhadora ama e ama de uma determinada forma, a forma como a classe trabalhadora ama e conta as histórias dos seus amores é deslegitimada. Não só porque a própria forma da classe trabalhadora amar é vista como inferior, mas porque a forma como ela aponta e mostra esse amor é vista como inferior. E aí a gente pode ver que, por exemplo, isso de certa forma, eu me lembro que uma vez brincando, né, com
com o meu orientador, ele falou assim, você devia fazer um artigo sobre isso, né? Sobre o brega, eu sempre falava, né? Eu queria muito falar sobre o brega, não sei o que, falando sobre teoria crítica, porque dá muito, assim, pra falar sobre teoria crítica e brega, né? E aí a ideia da gente era que o título seria Walter, que Walter, Benjamin o de Afogados, né? E justamente Benjamin pode nos ajudar a pensar aqui. Benjamin, ao apontar na sua teoria da história, especialmente no texto, né, Tese sobre o conceito de história, que afirma que há uma história oficial que sempre é contada pelos vencedores, enquanto há uma história dos vencidos que é sempre apagada, isso também acontece na cultura e nas artes. A gente pode estender isso. Afinal de contas, a cultura e as artes, como o Benjamin vai dizer, né, todo monumento da cultura é também um monumento da barbárie. Aquilo que é tido como expressão da mais bela arte, da alta cultura, ou da cultura que é popular, mas vista como grande cultura e etc. Enquanto outras não, isso também é reflexo de quem pode e quem não pode contar suas histórias. Que vozes são reconhecidas como dignas de contar suas histórias e outras não. Que formas de amar são dignas de aparecer para o público como amor e outras que não são dignas de serem reconhecidas como amor e, portanto, sujeitos que não são reconhecidos como sujeitos capazes de amar. A música brega é um exemplo disso. Ela conta essas histórias que não interessam à elite, que não interessam à classe média, que não interessam ao imaginário popular, no sentido da produção da grande indústria do capital. Afinal de contas, o amor que a grande indústria do capital vende é o amor que vende junto consigo a possibilidade da ascensão social, enquanto o brega valoriza, explicita, mostra, escancara o cotidiano de uma classe trabalhadora que é classe trabalhadora, que não espera ascender socialmente, não espera ter dinheiro para amar. Ele simplesmente ama do jeito que dá para amar, do jeito que pode amar, com todos os problemas, contradições que esse sentimento tem dentro de uma sociedade extremamente violenta como a nossa. E, portanto, como o sofrimento amoroso do trabalhador, a traição na periferia, a saudade da terra, a saudade daquela pessoa que se foi, e etc., é mostrado, não é tema de interesse, afinal de contas. Nem esse amor é reconhecido como amor, nem esse sujeito que ama é reconhecido como um sujeito capaz de amar, e nem esse sujeito que cria artisticamente sobre esse amor e sobre esses sujeitos é visto como criativamente artístico e criativamente estético do ponto de vista da produção de algo rico culturalmente. E, portanto, essa produção é desvalorizada a partir de um processo de silenciamento das histórias da própria classe trabalhadora. Thompson também vai poder nos ajudar a pensar um pouco do brega. A cultura como experiência da classe trabalhadora vai ser colocada como a construção da própria identidade da classe trabalhadora. A partilha da memória e das experiências da classe trabalhadora constitui como a classe trabalhadora se vê nesse mundo, como ela se vê diante do outro, como ela se vê amando, como ela se vê sofrendo, como ela se vê partilhando, como ela se vê nesse mundo enquanto classe trabalhadora e que é diferente. Ele sabe que é diferente. E por isso que ele é apegado a essa música, porque essa música conta a história que ele reconhece como história que conta a sua história. A música romântica popular faz parte, portanto, dessa construção de identidade, de memória e de um circuito de partilhas de experiência da classe trabalhadora que registra afetos, desejos e vivências do povo. Se Walter de Afogados diz pra gente, a gente faz amor e ninguém vê, é porque enquanto o amor da classe média é retratado pelas novelas e o romance do Leblon e esse tipo de coisa, enquanto o amor das elites é retratado nos poemas de Vinícius de Moraes e Chico Buarque, etc., o amor do pobre é ocultado por uma inferiorização da música, do sujeito e do sentimento que não é reconhecido. E por isso o Walter de Afogados diz: a gente faz amor e ninguém vê. No entanto, essas formas culturais, ao serem tratadas como inferior, como se fosse um atraso em relação à produção da cultura dominante, produz um silenciamento onde as classes populares são desumanizadas. Afinal de contas, o ser humano é caracterizado não só por um ser produtivo que trabalha, não só por um ser que pensa racional, mas por um ser que sente e, portanto, que ama, sente ódio, sente desejo de vingança, sente ciúme, sente isso, sente aquilo. A gente sente um monte de coisa que a gente pode problematizar os sentimentos todos,
mas que aqui a gente tem que pensar, por sermos seres que sentem, ao sermos não reconhecidos como seres que sentem, ao termos a expressão desses sentimentos menosprezada, há um processo de desumanização que afeta mesmo a forma como as pessoas sentem e têm a percepção dos seus próprios sentimentos. O capitalismo, portanto, nos controla não somente nos alienando, não somente distorcendo a nossa racionalidade para uma racionalidade tipicamente instrumental, não somente com o peso da violência direta, não somente pelo peso da exploração econômica, mas ele também desumaniza a gente ao tirar da classe trabalhadora o direito de ser reconhecido enquanto um sujeito que ama, que sente, que chora, que tem dor, que quer um aconchego, que quer um dengo, que quer um cafuné, que quer um chamego e coisas do tipo. E o brega expõe que as pessoas querem. Expõe que as pessoas sentem saudades, desejo, vontade de transar, de amar, de vivenciar um amor que não nos escape, mas também nos permite sofrer na mesa de um bar, bebendo e pensando naquele amor que se foi, que não se realizou, naquele desejo de ter um amor que a gente não tem e que vivemos sozinho, e todo esse tipo de conjunto de sofrimentos que o romance e o brega romântico expõe para a gente. A cultura popular, portanto, é um campo de disputa e de resistência, como vai colocar, por exemplo, o Stuart Hall. Ao ser esse campo de disputa e resistência, o brega sempre se colocou, pelo menos aqui em Recife, na experiência de Recife, e a música romântica no Brasil, como um espaço de resistência cultural das classes mais baixas diante de uma certa padronização estética do que é tido como bom gosto, do que é tido música de entretenimento e coisas do tipo. Enquanto a elite desqualifica as expressões da música popular para manter o seu domínio simbólico e o brega é ridicularizado, ele mesmo assim desafia a ideia de que apenas uma burguesia pode amar, pode sofrer por amor, pode se apaixonar, pode ter desejos, pode produzir belas letras, belas experiências estéticas que vai nos fazer fruir sobre a nossa forma de sentir o amor. Dessa forma, o brega é uma expressão, e a música popular romântica é essa expressão de resistência de um sujeito social, como a classe trabalhadora, que ao ser menosprezado na sua capacidade de sentir e de amar, aponta justamente o contrário. E, portanto, é uma experiência cotidiana, é uma experiência daquela pessoa que insiste em vivenciar aqueles sentimentos, por mais que toda uma sociedade diga que aquilo não é visto, não é reconhecido, não é legal, é feio, é mal visto, enfim, é uma série de coisas. O brega, por exemplo, vai ressignificar o amor dentro da realidade da classe trabalhadora, fazendo com que toda uma experiência desse amor seja vista e revista sobre a perspectiva, sobre a ótica, sobre os problemas, os limites e as potencialidades da classe trabalhadora vivenciando esse amor. E, portanto, afirma a humanidade desse trabalhador nos seus erros e nos seus acertos, no seu contraditório, contrariando essa lógica da burguesia que reduz o trabalhador a um mero corpo que produz, a um mero corpo que trabalha e nada mais. Quando Lélia Gonzalez vai falar, por exemplo, da cultura popular como expressão de resistência e analisar as festas populares brasileiras, a gente consegue fazer algum paralelo ao apontar que é profundamente marcada essas expressões culturais brasileiras pelas influências africanas, indígenas, apesar da elite apagar. Então você vai ter, por exemplo, um conjunto de pessoas que vai estudar a influência do brega. Eu sugiro para vocês, pelo menos quem quer ver a influência do brega de Recife, que é diferente, tem o brega do Norte, tem vários bregas. O brega do Recife, quem quer ver as influências do brega de Recife, tem um livro ótimo chamado Porque, Meu Bem, Ninguém é Perfeito e a Vida é Assim. É maravilhoso esse livro, leiam, é excelente. E é importante destacar que essas manifestações culturais do povo, inclusive a música romântica e o brega, são esses espaços de resistência e de afirmação dessa luta estrutural da classe trabalhadora do ponto de vista de uma circulação de reconhecimento dos afetos. Ou seja, o que é reconhecido como afeto válido, o que não é, o que é reconhecido como amor, o que não é, o que é.
Quem tem direito de sofrer por amor, quem não tem. Há um processo de luta por essa gramática de uma certa circulação do que é visto como humano e desumano dentro da construção de afetos. E, portanto, ainda que com sua linguagem direta, muitas vezes visceral, e com as suas temáticas, muitas vezes de cunho sexual, o brega e a música romântica reflete a realidade de milhões de brasileiros que foram e são historicamente excluídos da narrativa erudita cultural oficial. A gente, para encerrar, pode dizer que o capitalismo ele precisa da justificação dessa exploração. Ao precisar dessa justificação, ele precisa também desumanizar corpos, desumanizar sujeitos. E para isso é preciso tornar esses sujeitos que sentem sujeitos incapazes de sentir, como se fossem só mulas de carga que só trabalham, saem de casas, trabalham. E que quando amam, amam brutalmente, amam de maneira bruta, que não sabem amar, não são capazes de sentir de maneira refinada. O que a música romântica e o brega faz é justamente fazer com que a classe trabalhadora se mostre como um sujeito sensível dentro das suas contradições do que é um amor nessa sociedade cheia de problemas e de violência. A elite constrói, portanto, a ideia de que um povo não tem sentimentos elevados. É incapaz de sentimentos elevados que só apareceriam em certas representações artísticas e que o povo estaria ligado justamente a esse tipo de sentimento muito mais instintivo, ligado à mera reprodução e à saciação de desejos de maneira muitas vezes violenta, enquanto a elite, o amor burguês, é representado de maneira sofisticado, delicado e visto como esse sim, o legítimo amor, que não é cantado no brega, é cantado por Vinícius, Chico e coisa do tipo, enquanto o brega é ridicularizado e tratado como caricatura, como música de bêbado, música dos bares, e que ainda que seja assim a música dos bêbados, dos bares e dos cabarés, lá é onde a classe trabalhadora ama, sofre, tenta lidar com esse dia a dia, tenta encontrar um carinho, um colo e coisas do tipo, e um arrefecimento das suas dores. Portanto, o brega e a música popular romântica, ela resgata uma dimensão de afeto na experiência dos trabalhadores que não é reconhecida pela gramática oficial da cultura brasileira e que não é reconhecida pelo capitalismo, porque o capitalismo precisa brutalizar os corpos pobres, pretos da nossa sociedade, dos corpos que habitam as favelas, os bares, e que buscam os romances em cabarés, em boates, em coisas do tipo, e que, ao brutalizar esses corpos, tiram deles a dimensão que essa música tenta resgatar, que é a dimensão da capacidade desses sujeitos de amar, de fazer do amor parte do cotidiano da sua experiência da vida. O brega e a música romântica, portanto, não é inferior artisticamente, nem esteticamente, nem musicalmente. E qualquer pessoa que, por exemplo, escutou Reginaldo Rossi, Banda Labaredas, isso só para ficar aqui, Aldair José, etc., vai ver que você pode gostar, pode não gostar, mas não é inferior, não é ruim porque você não gosta. Não é ruim porque a cultura oficial diz que é ruim. O brega não é inferior e, portanto, ele é uma experiência de uma outra vivência de amor, que é uma espécie de exposição de uma contracultura estética do nosso Brasil. Uma contracultura essa que é a expressão de como é a cultura da classe trabalhadora pela classe trabalhadora. Reivindicar essa música é reivindicar a legitimidade dos afetos, dos amores e das histórias da classe trabalhadora sobre esses afetos e sobre esses amores. E, portanto, é humanizar a classe trabalhadora como um sujeito que, sim, trabalha, que é explorado por essa sociedade, que é oprimido por uma série de violências, mas que ama, que sofre, que quer amor, que quer dengo, que quer chamego e que, portanto, também quer produzir e contar as suas histórias desses amores, dessas dores, desse querer chamegos e dengos que a música popular romântica e o brega contam. E é por isso, e não menos por isso, que o brega é pop. Ele é pop porque ele é do povo e o povo também ama. Valeu, tchau, tchau e até a próxima.